Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma meditação bíblica. Estamos estudando 2 Timóteo, capítulo 4. Sequenciando, vamos meditar hoje no versículo 6, que nos diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Meus amados, nós vimos na nossa meditação anterior que o apóstolo Paulo tratou do assunto a Timóteo dizendo: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Ou seja, Timóteo deveria mostrar maturidade para compreender os eventos que estavam acontecendo ali na região onde estava Timóteo, da Ásia Menor. Esses eventos estavam trazendo um certo desconforto para a igreja, no sentido congregacional. Nós já pontuamos sobre isto, que esses eventos, esses assuntos, essas questões eram oriundos daqueles falsos mestres judaizantes que aglutinavam ao evangelho o costume da lei mosaica. Agora, nesta perícope do versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo vai tratar concernente à morte. E falando disso, é importante nós salientarmos que a morte ela é uma realidade proveniente do pecado do homem. Quando o homem pecou ali no jardim do Éden, Adão e Eva, nós entramos numa condição de morte, tanto morte espiritual como morte física. Então, todos nós, todo indivíduo vai morrer. Isso é fato. Não importa o quanto você esteja preocupado, o quanto você vai investir em saúde, na questão da sua alimentação, o cuidado com os exercícios físicos para a questão do seu corpo, da sua anatomia, todos esses cuidados que a gente tem de higiene, é importante? É, mas isso não vai impedir que nós passemos pela morte. A morte é uma realidade. Agora, a maneira que nós vamos encarar essa realidade é que vai fazer a diferença. Nós sabemos, através das Escrituras, que há dois caminhos eternos. Há o caminho da perdição, para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor, a Bíblia diz que esses serão jogados no lago de fogo, e há o caminho da vida eterna em Cristo, para aqueles que se converteram. Então nós temos esses dois caminhos eternos. Pensando nisso, amados, é importante que nós estejamos espiritualmente preparados para essa realidade da morte. Observe que o apóstolo Paulo, ele é um dos grandes expoentes da teologia do Novo Testamento, é um crente, acima de tudo, é um apóstolo, mas, apesar de todo esse contexto, ele não está imune à morte. Por isso ele diz para Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Observe como o apóstolo Paulo encara a realidade da morte. A palavra libação aqui é um termo comum do Velho Testamento. É o ato de trazer um animal e oferecer como sacrifício naquilo que chamamos de um culto ao Senhor. Derramamento de sangue, expelir o sangue ali no altar. Paulo entende que a hora da sua morte está chegando, mas ele não fala da morte com determinado sentimento de preocupação, de queixa, de desespero. Observe que ele diz que a sua morte é um ato de adoração a Deus. Adoração a Deus. Ou seja, a sua vida está sendo desfeita. Ele sente que o aprisionamento dele ali em Roma e as situações que estão acontecendo está mostrando para ele que ele vai morrer nessa situação. E a gente sabe que o apóstolo Paulo ele foi decapitado, saindo da prisão para o lugar onde ele seria julgado, nesse interregno, um dos soldados romanos decapitou o apóstolo Paulo. Mas o que é importante nós pensarmos e meditarmos aqui é o comportamento, o coração do apóstolo Paulo. As suas emoções. Ele diz, olha,
o tempo da minha partida é chegado. Eu sinto isto. Mas eu sinto que este será o momento de eu glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome do Senhor. Sabe, queridos, que todos nós, lavado, redimido pelo sangue de Jesus, possamos manifestar um entendimento do que a morte de um crente, a morte de um salvo, é um culto a Deus. Que as nossas vidas esteja tão arrolada ao compromisso, à vida cristã, tão comprometida com a vida cristã, a ponto de que as nossas vidas sejam um culto ao Senhor. Lembra quando Paulo escreve para os romanos que nós apresentemos a Deus o nosso culto racional, esse entendimento claro de que vai chegar o momento da nossa morte, mas que seja um ato glorioso. Momento em que Deus seja louvado. Continuando aqui, ele diz assim: e o tempo da minha partida é chegado. Observe a expressão partida, analusis. A palavra grega analusis, ela deu origem à nossa palavra em português para análise. E essa palavra grega, aqui dentro do texto, tem um significado maravilhoso, porque Paulo está tratando da morte não como um fim. Paulo está tratando da morte como uma realidade de um começo para uma nova vida ou para a vida. Por isso que a palavra análosis, que é a palavra grega para partida, o que eu posso dizer para você, ela tem um significado muito amplo. Para os marinheiros, era desatracar o barco. Quando os marinheiros desatracavam o barco para continuar a navegação, continuar a jornada. Para os lavradouros, pessoas que trabalhavam na área latifundiária, a expressão é tirar o jugo dos animais. Ou seja, quando se terminava a labuta do dia, o lavrador chegava lá, tirava o jugo dos animais para eles descansarem durante a noite. E para os viajantes, a palavra análosis, para os viajantes era desarmar a tenda para continuar a caminhada. Observe que a expressão que Paulo usa aqui é muito significativa, porque para o apóstolo Paulo, a partida da morte é um descanso, a partida da morte é uma continuidade a uma nova jornada. A partida da morte como um tirar do jugo da escravidão. Meus amados, há um novo tempo, há um novo mundo, onde reina a perfeita paz, a perfeita graça. Isto é uma realidade para todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida está chegando. Um novo tempo, novos dias. É assim que todo crente redimido pelo sangue vicário de Cristo na cruz do Calvário vai encarar a morte, sabendo que não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. É a continuidade dessa realidade de existir, mas de uma maneira totalmente diferente desta que vivemos hoje, onde há dor, onde há tristeza, onde há pecado. Nós vamos agora continuar existindo, mas como diz Apocalipse, todas as lágrimas dos olhos serão enxugadas. Uma vida onde não haverá dor e nem tristeza. Esta é a realidade para todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Eu sei que é muito duro receber o diagnóstico do médico dizendo: olha, esta enfermidade é para a morte, você vai ter aí 1 mês, 3 dias, ou seja, determinar um tempo para a morte de alguém. É muito duro esta notícia.
Mas para quem tem Jesus no coração, para quem é salvo em Cristo Jesus, sabe, o momento da partida é chegada. Mas isto não é motivo para o desespero. Por quê? Porque esse processo de passar pela morte é o tirar do jugo da escravidão para um descanso, um repouso eterno em Cristo Jesus. Meu amado, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o teu coração. Mas em qualquer circunstância, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o teu coração ao Senhor. Confia nele. Ele tem um caminho sobremodo excelente para todos nós. Até mesmo para essa situação tão dolorosa e tão difícil de lidar, como a questão da morte. Que Deus abençoe. Até a próxima meditação, querendo nosso Deus.